Olá, boa noite. Eu sou o Winston Lima, à minha direita Marcos Portal, somos coordenadores do Bloco Movimento Brasil, e à minha esquerda Romano Quatrim, presidente da Associação de Moradores e Amigos de Águas Claras. Hoje nós vamos tratar aqui de diversos assuntos, de demandas referentes aqui a Águas Claras. Eu tenho certeza que o último programa foi muito bom, mas devido a problemas de ruído, muitas pessoas pediram para a gente fazer novamente o programa, até mesmo porque muitas demandas novas surgiram, assuntos novos surgiram. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, internautas, por favor, façam muitas perguntas, todas que vocês quiserem. Temos 1 hora de programa, então poderemos responder a todos, tá? Não se acanhe, mande as perguntas. Romano, inicialmente, então, uma boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite e suas considerações iniciais. Obrigado, Winston. Obrigado, Portal. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. É um assunto pelo qual nós somos apaixonados, então acredito que vai ser uma noite muito agradável aqui poder conversar sobre Águas Claras. Sim, com certeza. Bom, primeira pergunta que eu elenquei aqui, porque eu acho que é o principal problema da cidade. Você mesmo mencionou outro dia numa reunião, na associação, que eu também faço parte, sou conselheiro lá, que a primeira mobilidade que existe é a calçada, é andar. E estão negando isso ao morador de Águas Claras. Uma cidade que já tem 15 anos, uma cidade com cerca de 120 mil habitantes, e a gente é obrigado aí muitas vezes a andar ou pelo asfalto ou pelo barro. Outro dia mesmo tirei umas fotos, ainda não publiquei lá na página da MAC, vou publicar acho que talvez amanhã, que mostra aqui perto, aqui, bem próximo, um terreno que tem um ponto de ônibus bem assim... No meio da quadra, junto ao terreno, e o acesso é pelo barro. Quem vem pela Castanheira subindo, tem uma calçada. Mas quando chega na altura do ponto, ele tem que pisar no barro. Todo mundo no ponto de ônibus pisando no barro. Então é uma coisa assim, até eu considero um desrespeito. E há 15 anos que a cidade existe e até hoje esse problema persiste. O que você tem a dizer sobre isso, Romano? Então, Winston, como você bem disse, a primeira mobilidade que a gente tem é exatamente andar, Então, o direito básico, que seria poder caminhar pela cidade, nos é negado, em grande parte, pelo governo. A grande maioria dos lotes que hoje estão sem a calçada feita pertencem ao poder público ou são praças, são áreas efetivamente do governo. O que acontece? Há 2 anos a gente tem ouvido uma promessa de uma licitação que estava em andamento, que o Tribunal de Contas estava analisando, que estava sendo refeita pela nova CAP, e a promessa era de 20 quilômetros, 20 mil metros de calçadas aqui para Águas Claras, e ficou somente nisso, numa promessa. Então, realmente, hoje é um grande problema em Águas Claras. Os condomínios foram notificados, grande parte deles, pela GFIS, fizeram diversas adequações, rampas, piso podotátil, se adequaram realmente à regra, à legislação, mas o poder público ficou a reboque. Infelizmente. Com certeza, eu acredito, acho que você também, se as calçadas forem construídas com acessibilidade, bem construídas, isso vai tirar muito carro da rua, Sim, porque é uma cidade relativamente plana, o comércio e o serviço é próximo das residências, nós temos estações de metrô, 3 estações na cidade, então acredito que você, podendo se locomover a pé, vai deixar o carro em casa, Mais uma 4ª estação em breve sendo inaugurada, então eu acho que sim, investir em calçadas é tirar o carro da rua. Quando você fala da 4ª estação, você se refere àquela que fica próximo ao Walmart ali? Isso, a estação Estrada Parque, que finalmente agora está em reforma, Uma estação que estava pronta em termos de infraestrutura, mas nunca funcionou efetivamente. Vai contribuir muito para os universitários ali da processos. Isso. A gente complexo, e vários condomínios também, Isso, grandes condomínios, o Península ali perto e várias faculdades e escolas. Agora a MAC tem uma proposta de uma outra estação, Então, Winston, a gente analisou que entre a estação do Guará e a estação Concessionárias, que é a primeira estação aqui em Águas Claras, nós temos um trecho bem grande de trilhos e que facilmente comportaria uma estação ali no meio, entre as 2 estações que hoje já existem, que atenderia ao início de Águas Claras, a parte ali do Parkway, E a distância entre essa estação que a MAC está propondo e a Arniqueiras, e a estação do Guará, que seria do outro lado, isso. Essas distâncias seriam até, inclusive, superiores a alguns trechos que hoje, entre estações que já existem,
Exato. Hoje você tem algumas estações a cerca de 800 metros cada uma, e a gente colocando essa estação ali no entroncamento entre a EPVP e a entrada de Águas Claras, a gente ainda teria cerca de 1,2 km entre uma estação e a estação atual. Tá vendo, gente? A autoridade não pensa, mas os moradores estão aqui unidos, reunidos aqui na presença aqui do nosso amigo, né, Roman Quatrim, e não estamos dormindo não, né? Porque realmente a impressão que dá é que a autoridade, elas vão fazendo e não se preocupam com os detalhes, né? Isso com certeza iria tirar muito carro da rua aqui e o trânsito iria melhorar muito, né? Com certeza. E dentre, são pedidos, né, da comunidade aqui de Águas Claras, né? Dentre outras necessidades que o pessoal aborda, a gente na rua e pergunta, né? Sabe que a gente é da associação e pergunta. Uma delas tem uma grande demanda, é uma delegacia de polícia civil. Será que já tá para sair, não vai sair? Tem alguma novidade aí pra gente nesse aspecto? Eu não acredito em novidade, sinceramente. Estamos aguardando há 3 anos o cumprimento de uma promessa feita na campanha anterior, que nós teríamos a nossa delegacia aqui na área vertical. Hoje todo mundo é atendido pela 21ª, que fica lá no final do Pistão Sul, fica lá no Areal, na Vila do Areal. Mas nós temos um lote aqui em Águas Claras, na Rua 36, exatamente destinado para a nossa futura delegacia de Polícia Civil. Que não sai do papel, né? Não há nenhuma previsão. O papo é que não tem gente, né? Que redução de pessoal. A gente fica naquele dilema, né? Não podemos construir a delegacia porque não temos gente. E não temos gente, então não construímos a delegacia. E a Polícia Civil está sendo bem sacrificada nesse governo, né? Coitada. Mas vamos ver se muda aí para a próximo governo. Bom, o meu candidato eu tenho certeza que vai. Não é da marca, é o meu aqui. Meu. General Paulo Chagas, eu tenho certeza que vai acabar com esse problema. Mas vamos para a próxima pergunta. Seria com relação à escola pública, né? Outra demanda enorme que tem na cidade. A marca está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Parabenizo o nosso presidente aí pela atuação. Está sendo feito agora um abaixo-assinado, já está com quantas assinaturas, Romano? No virtual já temos 1.200 assinaturas e no físico nós já estamos com mais de 300 assinaturas. Estávamos ontem, né, reunidos com um educador. Poderia falar um pouquinho sobre esse educador, o que ele mencionou? Isso. Olha só, essa demanda de educação surgiu da necessidade de alguns moradores que procuraram a associação. Eles são pais de crianças que estudam na rede pública, mas infelizmente fora de Águas Claras, fora da área vertical de Águas Claras. Então, são pais que se sacrificam levando as crianças, os respectivos filhos, para Taguatinga, para o Guará e até para a Asa Norte. Nós temos moradores que levam os filhos todo dia para a escola pública na Asa Norte. Procuraram a associação questionando por que não temos uma escola pública aqui em Águas Claras na parte vertical. Fomos verificar que temos mais de 25 lotes destinados à educação aqui em Águas Claras. Ensino fundamental, ensino médio, centro de línguas, Águas Claras, creches. Águas Claras vertical, né? Isso, vertical. O governo muitas vezes nos responde, olha, Águas Claras já tem escola pública, mas ele se refere à RA Águas Claras, a região administrativa de Águas Claras, a 20ª RA. E as pessoas sabem que a região de Águas Claras, a RA, ela é composta por uma unidade chamada Águas Claras, que seria Águas Claras vertical, mais uma região Arniqueiras, outra região ADE e, por último, a Vila do Areal. Então, quando você analisa a região administrativa Águas Claras, sim, temos escola pública. Temos o CAIC, temos uma escola em Arniqueiras, temos uma no Areal. Só que Águas Claras vertical, mais de 100 mil moradores, nenhuma escola pública. Ontem estivemos com um gestor de uma escola pública que é referência no Irapuanga, né? Professor Jordones, e ele deu um exemplo, um testemunho de como a escola pública pode ser viável. Uma escola pública de qualidade, com um turno integral, com ensino de 2 línguas estrangeiras. Participação ativa dos pais, né? Com a presença e a participação dos pais. Então, assim, escola pública, sim, precisamos. E é viável. Não, inclusive, eu fiquei até emocionado uma hora lá, que ele contando, né, os casos, né, que ele viveu, né, vivenciou. Uma pessoa muito preparada. Eu realmente fiquei admirado, né, com a qualificação que ele tem e com a disponibilidade que ele tem. E o que eu mais achei interessante, Romano, não sei se vocês também vão concordar comigo, nós 3 estávamos na reunião ontem lá com esse educador,
foi quando ele mencionou o caso de suicídios, né? A quantidade de suicídios que estão acontecendo aqui em Águas Claras. Porque os prédios são maravilhosos, condomínios maravilhosos, mas as crianças não estão não estão interagindo no play. Poucas crianças dessas, a maioria fica nos seus apartamentos, isolados nos seus quartos. E a escola é uma escola particular, vai lá, entrega aquele pacote pronto para as crianças, estuda, aprende, vai embora. E não há uma socialização, não há uma percepção das diferenças de classe mesmo, né? Ah, aquela pessoa, o pai é mais humilde, tem mais dificuldade, então eu vou ajudar ele, eu vou contribuir de alguma maneira para que ele possa ter um desempenho melhor. Esse tipo de conviver com as diferenças está sendo negado às nossas crianças. Então eles vivem num mundo meio que de fantasia, meio isolados. E isso, com certeza, segundo esse educador, está contribuindo para essa quantidade de suicídios, né? A palavra está me fugindo agora, que leva ao suicídio. Depressão. Depressão. A depressão que está acontecendo com nossas crianças. Então a gente precisa atentar para isso, né? E a escola pública pode contribuir muito para isso. E é um direito do cidadão. Ele falou que está previsto na Constituição, a Águas Claras Vertical certamente arrecada impostos em quantidade bem elevada. Recordista de PVA, tem uma escola aqui. E não estão dando esse direito para nós. Estão negando, o Estado está negando aos moradores daqui da região a opção de matricular o filho na escola pública. Então ele é obrigado a colocar numa escola particular, que é um preço bem mais elevado. Então, quer dizer, o pessoal que não tem tanta posse tem um sacrifício a mais aí do trabalho, um esforço grande para conseguir colocar o filho na escola. Normalmente paga-se uma van, uma condução para levar o filho até lá, e tudo isso onera no orçamento, né? Coisa que podia ser poupado, economizar esse valor para alguma outra coisa, se houvesse uma escola pública aqui na área. A gente paga impostos aí milionários, né? E recebe um serviço miserável, né? E é uma coisa pela qual a gente já paga. Nós já estamos pagando por aquela escola pública quando nós estamos recolhendo os nossos impostos. E existe um mito também que Águas Claras não quer escola. Mentira. Nós fizemos uma enquete no nosso grupo, no Facebook, mais de 600 pessoas responderam e mais de 95% são favoráveis a que haja, sim, unidades de educação pública em Águas Claras Vertical. O morador de Águas Claras clama por uma escola pública. E, na verdade, não é uma escola, a gente não quer um prédio, a gente quer uma escola em funcionamento, né? E nível infantil, nível médio e o Centro de Línguas. Centro de Línguas, que foi até citado Falou ontem creche? também. Falou creche? Creche também. Creche também, porque nós temos uma creche aqui em Águas Claras. Acho que a única instituição de ensino que temos aqui é uma creche. É uma creche. Mas que o morador de Águas Claras não usa, porque não atende o mínimo, né? Os critérios, arrochado, né? Porque tem que depender de alguma bolsa família dessa. Do governo. E aí a grande maioria não depende, então não tem direito a usar a creche. Então que se construa uma creche com requisitos mais flexibilizados, né? Para que as pessoas que moram aqui em Águas Claras possam utilizar. Aqui não mora milionário, não. Pode até ter um ou outro. Mas são pessoas da classe média, pessoas até humildes. Tem gente que mora aqui e ganha salário mínimo. Ele ganha um salário mínimo, a mulher ganha um salário mínimo, às vezes um filho ganha, então ele mora aqui. Então você obriga essa pessoa a ter que pagar uma creche particular, a ter que pagar uma escola particular para um filho mais novo. Isso é bizarro, é desumano, né? E ilegal, porque é um direito do cidadão, né? Ele falou até, inclusive, que é uma coisa machista, né? Porque se você cresce em quantidades que atendam a demanda, a mulher ela fica livre para poder trabalhar, poder resolver os seus problemas, né? Então, se qualificar para um trabalho melhor. Enfim, quando você nega o direito a essa creche, essa mulher está sendo tolhida de um crescimento maior, né? Então, vamos sim, com certeza a máquina nessa luta, né, Romano? Sim. E vamos pressionar para a gente... Né, e eu queria parabenizar aí a MAC, realmente, porque essa bandeira acho que é educação, mais né? uma, né? Educação, mais uma. Eu diria mais que é a uma. principal, né? E a gente viu o seguinte, que Águas Claras, ela não é concentrada, mas não é tanto. Quando a gente tem que caminhar, de repente, de um ponto de ônibus da EPTG para pegar um metrô,
ou para se deslocar para algum ponto de ônibus interno de Águas Claras, a gente tem que andar muito. A calçada não ajuda, quando chove é um desespero total. E a AMAC levantou um projeto de botar um ônibus circular, justamente que seria pela Castanheira e pela Avenida Araucárias, nesses pontos mais estratégicos. Pegando o PAD da IPTG, a marginal, onde o pessoal desce da IPTG, aí vai pela Araucária, pontos de ônibus, passa pelas estações de metrô. E isso aí acho que vai ser uma expectativa boa. Teve uma pesquisa também na AMAC, no Facebook, na página nossa. E foi muito bem, contribuíram bastante e elogiaram essa iniciativa. E parece que está saindo do papel, né? Dá uma atualizada aí para nós como é que tá, que essa aí é uma iniciativa excelente. Deus é grande, vai nascer essa criança. Por favor, Romano. Então, Winston, há mais de um ano a gente vem lutando pela implantação de uma linha circular, efetivamente linha circular dentro de Águas Claras. Existiam linhas chamadas circulares que saíam e passavam por Águas Claras, Pistão, Católica. Demorava mais de 2h30 para que ela saísse e voltasse ao mesmo ponto aqui em Águas Claras. Ninguém ia pegar um ônibus desse, né? Isso não é uma linha circular. Linha circular que foi planejada, uma linha rápida, uma linha que alimenta as estações de metrô, alimenta e faz intercâmbio com as linhas que passam pela EPTG, as outras demais linhas que passam dentro de Águas Claras. E aí sim, ela permite alimentar essas linhas com o passe único, você não vai pagar uma nova tarifa, com a integração você sai de uma linha, pega a outra, sai da linha, pega o metrô. E é uma linha que inclusive as empresas, a empresa que administra a área de Águas Claras, tem interesse em explorar. Desde o início ela se mostrou favorável, o DF-Trans aprovou a linha e a gente está há mais de 6 meses aguardando o único detalhe que falta, um ponto de apoio que sirva aos motoristas, que sirva aos trocadores a cada final de viagem para que eles descansem. Uma estrutura mínima, 10 metros quadrados, com um ponto de energia e um ponto de água. Finalmente conseguimos a doação de um daqueles postos da PM desativados e a administração regional está a duras penas aí fazendo a transferência desse posto para cá e finalmente teremos a linha circular. O posto vai estar localizado ali na estação central do metrô, estação Águas Claras. A base já foi feita, agora basta trazê-lo, colocar em cima e está inaugurada a linha circular de Águas Claras. Uma quantidade, um valor mínimo? Mínimo. Ali 10 mil, 20 mil reais? E vou te dizer mais, houve a participação da iniciativa privada para que isso fosse viabilizado. Então, houve uma parceria entre o governo doando a estrutura, né, o posto, e a iniciativa privada vai providenciar uma pequena reforma nele e já fez as bases para poder colocá-lo. E depois que tiver pronta essa base, Romano, quanto tempo que a linha de ônibus começa a circular ali? Uai, no meu ponto de vista, na semana seguinte, né? Já tá, é o tempo. Pode botar mais 6 meses. Já, não vai ser tudo isso, não. Já está autorizado, o DF-Trans já autorizou, a empresa já está com tudo pronto para passar a explorar. Deus é grande. Não, vou pensar positivo, né? Não, também não vejo como não sei em uma semana, né? Mas eu já estou meio escolado. Olha, Winston, uma coisa prometida para dezembro, janeiro, março, maio, junho, já estamos quase no meio de julho. Vamos ter fé. Não, e agora um momento propício, né? Porque como é época de eleição, certamente eles querem aprontar tudo que prometeram, tudo que prometeram para acontecer. Vai sair uma semana. Eleição está aí. Com Deus certeza não tem custo nenhum, é só inaugurar, trabalhar, né? Só trabalhar. Então vai sair. Porque se fosse fora de eleição. O bom seria uma eleição a cada ano, né? A cada ano. É verdade. Mas, Romano, parabéns aí por tudo isso, né? Porque realmente ficava enrolando o povo, né? Você não tem uma associação de moradores para cobrar? Com um presidente realmente atuante como você é? Não, e a participação da população, né? Sim. Nos feitos das páginas, nas reuniões, né? Ou vai ficar sendo engabelado. Nós temos um ônibus circular. Circular que vai lá para Pistão Sul, 2 horas, sai para voltar, tu tá na Castanheira, tu quer ir para Araucária, 2 horas. Quem vai pegar esse ônibus? Mas ficavam insistindo nisso, né? Já tem. Então a AMAC foi lá, esfregou, né? Quase que na cara. É importante ressaltar, Winston, e você conhece muito bem, esse grupo que está em torno da Associação de Moradores, da diretoria, são pessoas do bem, são pessoas voluntárias, cujo objetivo é melhorar a cidade. Então, na questão específica da linha circular, a participação do nosso diretor de mobilidade, Frederico, foi fundamental.
é uma pessoa que conseguiu se doar para ir até as reuniões do DFTrans, ele estudou o mapa da cidade para traçar o melhor itinerário, conversou com a empresa de ônibus, conversou com motoristas e trocadores. Para você ter uma ideia, a gente tem um ponto de apoio pirata perto ali do Walmart, um terrão, onde alguns ônibus do entorno fazem ali de ponto de apoio. A estrutura que eles têm ali é uma árvore, um papelão e um balde para poder fazer as necessidades fisiológicas. E é um ponto de apoio irregular, mas funciona. As vistas grossas, né, do poder público. No entanto, para poder colocar a nossa linha circular, tinha que ter um ponto de apoio com água, luz. Enfim, vai sair. Tem que só ter cuidado quando passar a aeronave aqui fotografando, vai cobrar IPTU dessa instalação que vão criar ali, né? Vamos lá. Então, a próxima pergunta é com relação aos terrenos que estão aí, que deveriam estar cercados, né, com mato roçado, e a gente ainda vê, eu mesmo agora recentemente vi lá na 102, até fotografei e botei lá na MAC lá, um mato, parecia uma floresta aquilo ali. Era um matagal violento. Não era reserva, não? Não era o parque. Corre o risco de quererem transformar o terreno numa reserva. E então não estão fiscalizando, não tá largado. A impressão que dá é que o poder público não está fazendo o que deveria fazer, né? Você tem a dizer sobre isso? Os terrenos que estão aí deveriam estar roçadinhos, cercadinhos, e não estão. Nessa questão específica, a gente vê o governo dos dois lados, né? A gente vê a GFIS, que é responsável por fiscalizar, notificar, multar, às vezes até fazer a obra e depois lançar na matrícula do imóvel para cobrar do proprietário. A lei diz que ela é obrigada a fazer isso. Então, se ela não consegue que o proprietário o faça, ela tem o poder e o dever de fazer e depois cobrar do proprietário ou lançar na matrícula do imóvel. Mas nem isso a gente vê. Então nós temos de um lado a GFIS, que é morosa na fiscalização, mas ao mesmo tempo é leniente na fiscalização dos terrenos que são públicos. Então quando você encontra esse terreno aí com esse mato alto, se você ver no mourão escrito Terracap, isso tem Terracap. É um lote do governo cercado a duras penas, depois de muita pressão, mas infelizmente cercou-se e ficou jogado às traças. O correto seria cercar, manter limpo e fazer a calçada na frente. É até perigoso para mulheres passando ali. Não, é um ponto que pode ficar um criminoso ali atrás, cometer algum ato desse, ou então até saúde, né? Inseto, rato, tem lixo. Tem lixo. Nas fotos que eu publiquei lá, tinha lixo, garrafa, saco de biscoito. 2 desses terrenos especificamente seriam o futuro Parque Central e o Parque Sul. Então são terrenos do governo destinados a esses 2 parques, mediante compensação ambiental. Alguns trechos deles estão cercados, mas não tem sido feita a limpeza interna neles e, pior, não tem sido implantado o parque, né? Tivemos um concurso aí, cujo resultado saiu no dia 21 de abril do ano passado. A promessa era que em 180 dias esse projeto vencedor seria detalhado e aí sim seria estabelecido qual vai ser a forma de implementar esse parque. Uma parceria público-privada, uma concessão, vai ser dada à administração, ao IBRAM ou algum outro órgão do governo, a própria administração, alguma ONG, não sabemos nem ainda como vai ser implementado e explorado o parque. No entanto, o projeto que deveria ter sido feito detalhamento em 180 dias, já se passaram um ano, 21 de abril fez um ano, e a promessa do governo agora é talvez em agosto entregar o projeto detalhado. Quiçá a gente consiga ter algum orçamento no ano que vem para fazer pelo menos parte desses 2 parques, né? Tem uma proposta do Shopping One, eu acho, de fazer uma melhorada ali, construir alguma coisa, não levaram não adiante, utilizar. Tem uma proposta dessa. Enquanto o parque não sai... Winston, você sabe que aquilo que o governo não toma conta, alguém vai lá e toma conta. Não existe vácuo de poder, né? Não. O que acontece? O Shopping One ele está construído ali exatamente no meio do Parque Central. Ele sofre com essa situação de abandono pelo qual o parque passa e ele tá propondo fazer alguma melhoria em volta do shopping, uma pequena urbanização nessa área.
e implementar um parque ali, pequeno, uma estrutura para lazer de cães, enquanto o parque definitivo não sai. Então a nossa ideia é levar essa proposta ao juiz, que cuida de uma ação movida pela Vara do Meio Ambiente, na qual a AMAC é parte integrante desse processo, ela é amicus curiae, e a gente vai propor que o juiz autorize o shopping a fazer essa obra, que o shopping se compromete a desfazer quando o governo algum dia implemente o parque de maneira definitiva, mas que a população possa usar essa área que hoje está abandonada, né? Pô, isso aí vai até economizar recurso daqui do GDF, né? Porque eles já vão tornar ali gramado, retirar o lixo, já vão urbanizar. As calçadas. As calçadas. É até vantajoso financeiramente para o GDF, a situação dessa. Até porque quem comprou ali alguma coisa naquele espaço, ele foi prometido que teria um parque. Exato. E até hoje não tem nada, está cercado ali nada. Já que tocamos no assunto do parque, vamos falar um pouquinho dessa novidade, que é um pleito aí antigo da Associação dos Moradores, e agora com o apoio da comunidade, alguns grupos que surgiram aí também com mais contato junto ao governador, a gente conseguiu que ele abrisse mão de parte do terreno lá da Casa Oficial, que é aquele terreno contíguo ali à área do parque, e aumentou aí alguns metros... 34 hectares e meio. 34 hectares e meio, que vai aumentar o nosso Parque Central, nosso Parque Norte, que é tão demandado, né? E já tem alguma posição sobre como é que vai ser essa ampliação, o que vão fazer nessa parte? De repente, quem sabe uma outra saída para a EPTG? Tem alguma... Antes do Romano responder, porque com certeza, se a AMAC não cobrar, não sai, né? Passar 10 anos, a cerca vai estar lá, separando a casa da residência oficial do Parque de Águas Claras, nada vai acontecer. Então, com certeza a AMAC vai lá na página da AMAC, vai botar lá, cadê? Já tem um mês que o governador assinou aqui a portaria e nada foi feito. Aí eles vão começar e tem que fazer, né? Aí vão lembrar que tem que derrubar a cerca, fazer alguma coisa. Não, cabe até, pelo menos nesse aspecto, uma citação aí elogiosa para o nosso governador, que abriu mão daquele terreno gigante que ele tinha já, e não usava. Mas ele quer se reeleger, se for reeleito, ele vai ficar com um terreno menor, né? E aí abriu mão e pensou na comunidade, né? E abriu mão e deixou ali pro parque. Realmente foi uma atitude aí nobre. Então, a gente não só fala mal não, fala bem também quando tem que falar. Tá certo, tá certo. Então, Portal, foi muito bem você tocar nesse assunto. O parque, ele já era uma luta muito antiga que ganhasse essa área da residência oficial do governador. Tem mais de 10 anos que uma pessoa lutava por isso. Aí vamos dar os méritos ao José Júlio. Ele foi presidente de uma outra associação de moradores mais antiga, chamada AMAPAC, Associação de Moradores e Amigos do Parque de Águas Claras, que ele pleiteava, sim, que se fosse anexado uma área ociosa da residência e incorporado ao parque ecológico. E a preocupação maior dele era o medo que aquela área algum dia fosse transformada em uma área destinada a mais prédios ao longo da EPTG. Então ele via duas coisas nessa questão. Uma é ganhar área para mais lazer, para mais verde, para mais utilização pela população, e a outra é evitar que mais espigões fossem construídos. A AMAC não poderia estar lutando com relação a isso, porque a AMAC tem 6 anos de existência. Então é uma luta mais antiga realmente essa doação da área do parque. Foi mérito de várias entidades que estão aí reunidas. Pela AMAC também, sim, né? A AMAC sempre apoiou isso desde o início. Então, assim, realmente merece os parabéns aí a atitude. E o próximo passo é o IBRAM, em 30 dias, chamar uma audiência pública, ouvir a população, o que a população quer nessa área nova. Pistas de corrida, pistas de ciclismo, mais pontos de espaço comunitário, quadras, quem sabe uma nova saída margeando essa área para a EPTG. O IBRAM deve ouvir a população e durante esses 30 dias em que ele prepara essa audiência, ele já deve começar a mover a cerca em direção à área nova, anexando esse pedaço ao parque. Então é uma coisa rápida, né? Sim. No projeto aí, na teoria, tá... Vamos ficar de olho. Vamos continuar cobrando. Se ele prometeu em 30 dias, nós já temos a data anotada para cobrar assim que vencer. Isso aí. Oba, perguntas dos nossos internautas. Vamos lá.
Marilene Gentili está acompanhando desde Lisboa, diz que a transmissão está ótima. Obrigado aí, Marilene. Marilene. Um abraço no José Gentili também. Curta muito aí. Ora, pois. Maria Aparecida Mota, espero que o povo de Brasília tenha consciência da importância para mudar o cenário político. Eu e minha família já escolhemos a equipe do seu Winston, porque eu conheço, sei o quanto é capaz, honesto, limpo, digno e almeja uma Brasília melhor. Obrigado aí, Maria Aparecida. E Obrigado. Zuleika também está assistindo. Aí o Freitas, obrigado aí pela audiência. Vamos ver aqui quem mais. Emílio Kerber. Obrigado pela confiança. Um abraço, Emílio Kerber, Raquel, Célia Maria, são os amigos aí que nos acompanham já, não é de hoje. Thelma Oliveira, Norival, um abraço, Norival. Norival tá assíduo. João Monteiro, grande sambista aí, João Monteiro, percussionista. Estamos juntos amanhã lá no Espetinho, João. Maria Aparecida Mota. Obrigado aí pela audiência. O programa está cada vez mais aí sendo assistido. Né? Obrigado, gente. Obrigado mesmo. E façam umas perguntas que o presidente da MAC está aqui. Por enquanto foi só citação. Vamos perguntar. Esse assunto aqui, as pessoas desconhecem totalmente o que eu vou falar agora aqui, que você, a tua bandeira e a minha também. Estou te apoiando nisso aí, no que você precisar. Porque os números não fecham. É uma coisa assim, é má gestão mesmo. Nós pagamos uma fortuna de aluguel da sede da administração. Aqui em Água Clara. Uma fortuna, gente. Tá quanto, Romano? Quase R$1 milhão ao ano o aluguel do prédio da administração regional de Águas Claras. 4 milhões no mandato. Sendo que nós temos uma área destinada à nossa futura sede, ao lado do 17º Batalhão. Hoje, temporariamente, vem sendo usada por uma feira. A feira foi removida de uma área que estava dentro do Parque Central. Então, o juiz determinou que eles fossem retirados de lá, porque aquela área é destinada ao parque. O antigo administrador, temporariamente, provisoriamente, colocou a feira nesse terreno que pertence à administração para a construção da sede. Quando você fala nesses números, a gente fica assim aflito vendo esse dinheiro sendo jogado fora. Você vai passar 4 anos e não vai ter absolutamente nada de retorno, a não ser ter utilizado o espaço. E a gente poderia ter feito uma parceria público-privada, onde a construtora faria uma nova sede nesse terreno. Parte desse terreno poderia ser feito um auditório para a população, várias salas destinadas à administração e sim, parte residências em contrapartida à construção do prédio. O governo, lojas, residências. O governo não investiria absolutamente nada e ao final aí de 2 anos de obras teria uma nova sede funcional e economizaria o que hoje está pagando de aluguel. Esse milhão poderia reverter para Águas Claras todos os anos em benefícios para a cidade. Daria para fazer muita calçada. Localidade. Tem vários terrenos aqui do GDF, né? Tem vários terrenos. Calçada, Romano. Calçada, acho que eles não estão preocupados com isso, não. Porque construíram um viaduto por 3 milhões e meio de reais. Foram 4 viadutos. 4, mas tem um que não é usado. Fica ali, passa um carro, daqui a meia hora passa outro, na hora do rush deve passar um carro por minuto, sei lá. O viaduto não é usado. 3 milhões e meio de reais. O que acontece nesse caso? A gente percebe que não há uma sinergia entre os órgãos do governo. Então, o caso emblemático do viaduto fantasma, como é conhecido aqui em Águas Claras, infelizmente é motivo de piada. Que, aliás, foi nesse viaduto de inauguração que ele prometeu os 20 quilômetros de calçada, né? Exatamente. No dia 21 de abril de 2016, inauguração de 2 viadutos ali, lá no início de Águas Claras, e o viaduto da Rua Alecrim, o governador prometeu que as calçadas seriam feitas. Então, esse viaduto é uma amostra de que não há conversa entre os órgãos do governo. Nós temos aqui envolvidos Nova Cap, Detran, Administração Regional. Todos eles deveriam ter feito um planejamento para que assim que o viaduto estivesse pronto, a Rua Pitangueiras tivesse a mão única implementada. Hoje a Rua Pitangueiras ela é mão e contramão. É uma rua que causa um transtorno imenso. Tem uma rotatória ali, tem um semáforo. É uma confusão ali, o que é na hora do rush, o engarrafamento que acontece ali. Só que o binário no trânsito está previsto para Pitangueiras ser mão e Alecrim ser a contramão. E aí sim o viaduto seria utilizado. O que a gente ouve hoje?
O viaduto ficou pronto, mas agora a gente precisa fazer obras para remover alguns estacionamentos irregulares. Ok, então notifiquem. Sim, mas depois nós temos que mudar algumas bocas de lobo na esquina da Avenida Castanheiras. Façam. Temos que remover aí uma rotatória na Boulevard Sul, inclusive tem uma câmera de segurança desligada, mas tem que ser removida. Precisa a Secretaria de Segurança Pública também ser envolvida no assunto. E com isso o tempo vai passando. Winston, 2 anos e 2 meses e o viaduto à toa. Eles têm que criar uma secretaria de fecha-balão. Porque os caras não se entendem, pô. Inclusive, quando o viaduto foi inaugurado, Meu ele Deus foi muito do pouco céu. utilizado, porque a mão estava ao contrário do que era a expectativa da população. Depois de tanto o pessoal falar, a associação, eles inverteram pelo menos a mão desses 2 viadutos. Aí facilitou um pouco, mas tem muita coisa para mudar ainda. Tá demais isso, irmão. Mas não é o único exemplo. Nós tivemos aqui uma mudança de trânsito na rua 36, 37, Balão da Unieuro, onde o Detran resolveu fazer uma adequação, uma intervenção, colocou 2 semáforos novos na rotatória, só que eles ficaram mais de 1 mês desligados. E você sabe por quê? Porque a SEB não fazia ligação dela. E aliás, era para se levar aquela mão da 36 e 37 até a Praça 107, que também não aconteceu ainda. E era Só pra... parou na Araucária da Castanheira e não consegue, a mão não muda descendo. A gente não entende por que isso não está acontecendo. E era para remover a entrada da Unieuro do balão. Do balão, e botar um pouco na marginal, um Vocês pouco mais estão vendo adiante. que as soluções são simples. Requer algum recurso? Requer. Mas não é nada demais, não. Constrói, faz uma parceria público-privada, constrói a sede nova, aí cede o espaço, né, para cima, para construir apartamentos, lojas, o que for, estacionamento. Né? Isso vai capitalizar e libera esse dinheiro para fazer essas besteiras. A cidade já tem 15 anos, cidade de 120 mil habitantes, e por causa de poucos recursos que poderiam ser destinados para resolver esses problemas, eles não são resolvidos porque não são liberados esses recursos. E fica esse imbróglio. Graças a Deus existe a AMAC para jogar tudo isso no vídeo aí. Né? Lembrei até de um vídeo agora que o Rodolfo, também é da associação, fez numa obra privada. Cavaram ali um buraco num terreno, só que quando choveu o buraco cedeu a lateral, já avançou para a calçada e a pista está interditada, que já faz bastante tempo e não se toma providência, e o pessoal não pode utilizar aquela pista para passar, porque está interditada, né? com medo de desabamento. Mas isso já tem mais de um mês, mais de um mês, 2 meses. 2 meses. 2 meses, pô, e a providência não foi tomada, quer dizer... E multado, né? O engenheiro tem que ser responsabilizado e a empresa tem que ser multada. Você não pode fechar uma rua por incompetência. Então lá, os cones proibindo o pessoal passar. Né? E outra coisa triste também, foi essa reportagem que você deu agora também para o DFTV, ali próxima à estação da Arniqueiras. Pô, É hilária, né? faixa de um lado, rampa de acesso do outro, mas do outro lado não tem rampa de acesso. É uma bagunça total, pô. Tudo de errado que eles podem fazer. Tá naquela esquina. Tá ali, rapaz. E ninguém resolve, eles não resolvem. E a MAC tá lá marcando em cima, denunciando, mostrando. Mais um exemplo que os órgãos do governo não conversam. O Detran pintou as faixas no local, mas a administração construiu as rampas de acesso, as rampas de mobilidade, a 4 metros de distância das faixas de pedestres. Então o pedestre ele escolhe, ou ele passa na faixa de pedestres, mas um cadeirante tem que ficar escalando, uma mãe com um carrinho de bebê, ou ela usa a rampa, corre pela pista até a faixa de pedestres e aí volta para a rampa do outro lado. Chega a ser hilário. Eu acho que essa secretaria de fecha-balão realmente é importante. Então, essa pergunta para você. Não, só uma pergunta aqui do Emílio Kerber. Senhor Romano, sou conhecedor do carinho e do amor que você tem, e o Winston Lima também, por Águas Claras. E o respeito que ele, como conselheiro da MAC, por suas demandas em prol da cidade. Inclusive, sei também que ele é pré-candidato a deputado distrital pelo PRPDF, partido apoiado aqui no DF por Jair Bolsonaro. O senhor acredita que o Winston seria um bom representante para a cidade de Águas Claras? Olha só, a MAC ela tem se mantido à margem da política na questão de citar nomes de candidatos, partidos. Realmente somos uma associação apartidária, não somos apolíticos, né? O político você... Suprapartidário. Suprapartidários, exato.
se você for verificar o significado de política, uma das acepções é você promover situações para que determinados objetivos sejam atingidos. Então, sim, a AMAC faz política o tempo todo dia. Mas ela não se envolve nessas questões partidárias ou especificamente de candidatos. O que a AMAC sim reitera é que as pessoas votem em pessoas, em pré-candidatos hoje, já escolham, que sejam da cidade, que sejam ficha limpa, que sejam comprometidos com a cidade, que tenham um passado. Então, assim, o Winston, por exemplo, é uma pessoa que se encaixa nessas condições, nesses requisitos. Eu tenho a agradecer as palavras do Romano. Assim como outros candidatos. Sim. Mas a gente Graças gostaria... a Deus, né? Tem opções. A gente gostaria, sim, que esses requisitos fossem levados em consideração por quem fosse votar. Exato. Escolhesse pessoas daqui, de Águas Claras, comprometidas com a cidade. Temos vários nomes aí, vários nomes bons, ao gosto de todos os fregueses, né? Essa é a nossa posição hoje. Tem uns que não são muito bons, não. Hein? Tem uns aí inclusive, né, nessa... Vamos investigar direitinho, que tem uns nomes aí que... Inclusive, nessa linha, né, a associação tem convidado os pré-candidatos a governador do DF, né? Sim. Para comparecer na associação. Exato. E para a gente conversar e ele se comprometer com os pleitos aqui da associação, que são dos moradores. Bem lembrado. Muito bem lembrado, Portal. Já foi o Frejá. Nós já tivemos a presença do Frejá, nós já tivemos a presença do general Paulo Chagas. A assessoria da Eliana Pedrosa já nos procurou, está vendo a agenda dela. E temos uma promessa que o atual governador também vai estar lá reunido com a AMAC. Dia 25, né? Provavelmente. E foi bem o que você disse. Os pré-candidatos ao GDF vão lá ouvir os pleitos da população que a AMAC coleta junto à população nas redes sociais, se comprometem com essas demandas que a população está levando até o governo e, ao mesmo tempo, dizem qual é o plano de governo especificamente para a cidade. O que eles pretendem implementar? Tudo bem que a gente sabe que papel aceita tudo, né? Então, assim, a gente tem várias promessas aí de que Águas Claras não estava finalizada, mas daqui a 4 anos vai ter isso, e até agora a gente não viu efetivamente tudo isso acontecer. Mas, de qualquer maneira, é uma forma desses pré-candidatos se comprometerem com as causas de Águas Claras. E tem a previsão, ou a intenção de levar isso para a pré-candidatura de outros cargos também do governo? Senadores, distritais, federais? Sim, a gente pensa em fazer uma espécie de sabatina, sessões com vários candidatos ao mesmo tempo, sessões específicas para Senado, para a Câmara Federal e para a Câmara Distrital. Vai ser divulgado pela página da... Sim, a gente está numa parceria com um outro grupo aqui de Águas Claras, a gente não consegue realmente fazer tudo, somos voluntários, somos pessoas que temos outras atividades, a associação não tem nenhum tipo de recurso financeiro, isso aqui não dá dinheiro, gente. Então, como a gente não tem braço para fazer isso tudo, a gente está com outro grupo junto, que vai nos ajudar a fazer essas sabatinas, esses encontros da população com os pré-candidatos. São candidatos de todo o DF ou candidatos que moram em Águas Claras? A gente vai fechar para aqueles candidatos que moram em Águas Claras. Interessante. A ideia é ouvir quem já está aqui dentro. Se abrir também vai ser sem. Se abrir, a gente vai ter que fazer numa mega rincha, né? É verdade. Pô, parabéns, não estava sabendo dessa iniciativa. Em breve. Raquel, a Beachball, meu voto é do Winston. Obrigado, Raquel. Obrigado, Raquel, valeu. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre a implantação do projeto Mobilidade Ativa da CEGET. Mais uma obra que começou e parou pela metade. Previa a implantação de ciclofaixas, ciclovias, o que eles chamam de Zona 30 e calçada compartilhada em Águas Claras. Uma belíssima iniciativa, incentivando o uso da bicicleta, incentivando o percurso a pé, reduzindo a velocidade dos carros em várias ruas para permitir uma convivência harmônica entre eles. Mas, infelizmente, fizeram 2 ciclofaixas na Araucárias e na Castanheiras e só fizeram depois de muita cobrança para que terminassem a obra. Fizeram uma na Araucárias rapidinho, começaram da Castanheira, pararam, fizeram os tachões pela metade, pediram tachões emprestados para o DR, tachões de uma cor, tachões de outra cor, conseguiram terminar a Castanheiras.
mas infelizmente não tem as ligações entre essas duas ciclofaixas. Aos poucos já implementaram aqui na rua Alecrim, implementaram na 36, na 37, mas cadê a Pau Brasil ligando as duas avenidas? Cadê as quadras com a zona 30 implementada? Cadê as calçadas compartilhadas? Cadê a ligação dessas ciclofaixas com a ciclofaixa da EPTG, com a ciclovia da EPTG, com a ciclovia do Parkway? Não adianta as bicicletas circular só dentro de Águas Claras. A gente precisa comunicar com as outras vias. Inclusive a gente vê uma obra sendo feita aí na EPTG, né? Prometida para janeiro, prometida para janeiro de 2000. Uma ciclovia ali, né? Prometida para janeiro de 2018. Já está com 5 meses de atraso. Agora essa ciclovia, ela tem que ser interligada a essa malha de ciclofaixas, né? Que existem dentro de Águas Claras. Né? Isso vai tirar muito carro da rua, com certeza. Né? Exato. Agora tem que fazer a ciclofaixa da Boulevard. Faltam implementar. Não adianta ligar. Aí, pessoal, não adianta ligar a Castanheira com a Araucária, com as vias que ligam essas duas vias, né, principais, se não fizer a Boulevard. Porque a Boulevard é a única via que dá segurança ao ciclista, para o ciclista. Menos movimentado. Porque dificilmente os moradores vão se arriscar a andar pela ciclofaixa da Castanheira e da Araucária. O projeto prevê as duas boulevards também com a ciclofaixa. Fechando a malha completa, aí eu acredito que a gente vai conseguir ir interligando ela. E na Avenida Parque Águas Claras, contornando o parque também. Excelente. Aí nós vamos Não, veja, o projeto é muito bom, mas está só no papel. Mais um, né? Não sai. E a gente vê hoje aí essas ciclofaixas, eu que eu me observo, vejo muito pouca gente usando elas. Quase ninguém, para falar a verdade. Porque elas não têm uma integração, então o cara vai usar para ir do início da Castanheira para o final da Castanheira. E quando ele vai até a estação do metrô, aonde ele consegue guardar a bicicleta? Qual estação do metrô que segue a lei que o próprio GDF implementou de construção de paraciclos? Não, e para o cara que mora mais afastado, chegar nessa ciclofaixa, vai também pela calçada, que é irregular, vai pela rua, problema. Difícil, né? Então tem que ter calçada, tem que dar acessibilidade para o pedestre, botar as faixas, né? Porque até para você atravessar a rua aqui é difícil. Ou não tem o semáforo, ou não tem a faixa de pedestre. Então tem que haver uma conscientização que tem que se valorizar o pedestre. Tirar esses postes das calçadas. Aqui o projeto é subterrâneo. Fiação subterrânea. Exato. Então nós temos vários postos, as calçadas são estreitas e vários postos no meio da calçada. Você sabe quantas subestações nós temos aqui em Águas Claras? Mais de 50 do chão para cima, quando deveriam ser enterradas. Esses caixotes aí com grandes transformadores em praças, nas boulevards, nas esquinas, atrapalhando nas esquinas. E ruído também, né? Gerando ruído. Dentro de alguns condomínios, muitas delas sem a devida manutenção, com o mato crescendo dentro. A outra denúncia que eu fiz lá, que eu postei. Eu lembro. Depois de 2 dias, mas até que atenderam rápido, assim, 3 dias depois de limpar. Tinha até um mamoeiro dentro da subestação de energia. Tinha um mamoeiro dentro da subestação de energia. Aí eu olhei aquele negócio e não acreditei, mano. Devia ter deixado para colher o mamão. Eu fiquei com medo de pegar fogo naquele mato. Agora é época de seca. E aí estraga lá a subestação, fica lá não sei quantas quadras sem energia. Nesse tema, a gente já avança na ocupação dos espaços públicos, né? Porque a MAC é uma incentivadora do comércio local também, para ser pujante aqui a economia, gerar emprego, trazer recursos aqui para a cidade. Muitos patrocinadores nossos também são aqui empresários. Só que tudo tem uma... até onde pode se ir, né? Um limite, né? Um limite, porque o pedestre que anda na calçada, quando tem um bar que avança a cadeira até o meio-fio, ele não tem por onde passar, tem que passar pela rua. Então, o estímulo é grande, mas o que a gente tem sido feito, né, em relação a esses empresários? Está alertando eles, o ofício para a GFIS, o Unicana Administração? Bom, o limite já existe, é a lei. O problema é que a lei não é cumprida e não há fiscalização em cima. Então nós tivemos sim várias situações em que o comércio vai invadindo a calçada até o meio-fio. Ele não deixa nem 50 centímetros de calçada. Ele colocou tapumes no meio-fio
e anexou essa área ao bar. O que a gente tem feito? Denúncias à AGFIS e tem conversado com alguns comerciantes. Então tivemos aí um sucesso com um dos estabelecimentos, que atendendo a um pedido da AMAC, ele mudou a calçada e mudou o que ele estava fazendo de cobertura e deixou uma calçada muito bem feita, por sinal, para que o pedestre tivesse seu direito resguardado. Mas então o que a gente faz? Cobra, fiscaliza e conversa com algum comerciante que tem abertura para que a gente possa sugerir. Acredito que ele não vai querer se indispor também com a comunidade, né? Ficar com a imagem negativa, né? Verdade. E acho que a tendência dessa conversa de acatar, né? Sim. Eu acho que é civilidade, né? Bom tom, civilidade. Né? Bom tom, né? As pessoas têm que entender que respeitar o teu direito vai até onde começa o direito do outro, né? Então as pessoas têm que entender isso. Agora, não tem só curiosidade. para não entender. Sabe que espaço é esse que tem que ter do meio-fio até quanto é um metro? Você tem 60 centímetros da faixa de servidão, que é uma área geralmente gramada, onde ficam as placas de sinalização, as lixeiras e eventual poste de iluminação. Depois disso você tem 1,80 m de calçada e depois sim você poderia usar uma área que você poderia, mediante pagamento, utilizar então, publicamente. 2,30. Isso. Então você tem 60 centímetros, mais cerca de 1,5 m. Mas a maioria dos espaços de calçada que tem aí tem menos que isso, né? Quando não existe esse tamanho máximo, você vai ter que usar então o que tiver, mas respeitando sempre 1,5 m para pedestre. Pelo menos isso. Sim. Pelo menos isso. Tá. Então ao menos 1,5 m tem que ter. A AGFIS tem fiscalizado bastante os condomínios e muitos deles já fizeram eventuais obras aí se regularizando. A gente viu que a acessibilidade na área privada melhorou e muito em Águas Claras. Rampas, piso podotátil, calçadas lisas, né, para o cadeirante não trepidar. Tem sido muito, o avanço tem sido grande pelos condomínios. Sim. Eu acredito que a postura da AMAC, né, é sempre, não quer atrapalhar a vida de ninguém, mas que os ambulantes, né, o comércio legal, food truck, a AMAC não é contra nada disso, apenas que eles sejam regularizados. A AMAC é a favor da legalidade. Isso. Então, por exemplo, no metrô ali, não tem nada contra as pessoas que ficam vendendo ali, não quero prejudicar aquelas pessoas. Mas é horrível aquilo ali. É uma feira na saída do metrô de um lado e de outro. Então aquilo ali com certeza eles não estão legalizados. Né? O pessoal vende queijo. Tem ambulante até que deve estar, né? Nós temos o Mas problema. Tem uma situação mínima aí de exigência. Ali né? Tá bem bagunçado. Nós temos o problema da poluição visual, mas também do risco sanitário, né? Esse é o maior problema. Então, muita comida sendo vendida sem o devido acondicionamento, sem a devida origem, sem o devido preparo, com cuidado e manipulação. Se fizesse assim uns quiosques bonitinhos, uma coisa bem adequada, para poder refrigerar quando a coisa é alimento, né? Quiosques com licitação, por favor, viu? Porque isso de distribuir concessões... Cada um com um tipo diferente, uma de lata, outra de madeira, outra... É o que a gente está vendo por aí, né? Eu espero que o próximo governador que venha assumir, né? No meu caso aqui, não é a AMAC, no meu caso, torço para que seja o general Paulo Chagas, que é uma pessoa que está vindo realmente para dar comando, para dar ordem aqui no Distrito Federal. Que essas coisas assim que, a meu ver, são bizarras, né? Que a administração finge que não vê, né? Que passem a olhar para isso e que a gente consiga... Porque não é muito difícil, não. Eu não vejo assim, nada absurdo. Uma população tão concentrada como Águas Claras, prédios altos, né? 120 mil pessoas numa área... O adensamento é grande. Pequena. Então, pelo volume de impostos que paga, eu imagino que os recursos que seriam necessários para essas intervenções, né, são pouquíssimos para o benefício que irá trazer para essa população que contribui tanto com o Distrito Federal. Né? É verdade. Só completando o trio, né? A gente falou de segurança, com a delegacia, escola e faltou a saúde. Então, pode falar para nós dessa parte. Faltou porque não temos estrutura de infraestrutura de saúde em Águas Claras vertical, tá? Temos um pequeno posto de vacinação, tá andando aí mal das pernas. A cabine da polícia que foi aproveitada. Isso. Que não tinha bebedouro, depois o freezer deu pau. Hoje está funcionando só parte do expediente, tem dia que fecha, mas enfim, tá andando. Agora, Distrito Federal, mais de 160 unidades básicas de saúde, nenhuma em Águas Claras vertical. Nenhuma. Temos uma única clínica aqui na região, que é a Clínica da Família no Areal, é na RA Águas Claras,
Mas não atende a população. Mas não atende quem mora na vertical. Quando você chega nesse posto, na clínica da família, qual o seu CEP? Você é mandado para Taguatinga, que o centro de saúde que atende os moradores de Águas Claras fica lá em Taguatinga. Você virou um CEP. Você não é mais um cidadão, não é mais um ser humano. Você mora perto daquela unidade de saúde. Você chega lá para pedir um socorro. Você é jogado para uma outra área mais distante, porque o teu CEP não corresponde à área que aquela unidade deve atender. E a unidade é na área da tua RA. Isso. Tu vai para outra RA para ser atendido. Para uma outra RA. Olha, 5 lotes disponíveis para saúde em Águas Claras, inclusive para um hemocentro hoje abandonado. E não tem nada. Né? Nada. Realmente. Precisa de alguém Faltam aí só pra 6 meses, dar gente. prioridade aí pra Não, nossa cidade, vocês têm né? que lembrar dessas coisas na hora que vocês forem votar, né? E escolher bem aí os seus pré-candidatos. Infelizmente, acabou o nosso tempo, falta apenas 2 minutos. Eu queria agradecer a atenção de todos os nossos internautas e pediria ao Román suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade, Portal, a oportunidade, o Winston, de estar aqui falando sobre a MAC, sobre Águas Claras. Como eu já disse, é um grupo de pessoas voluntárias, de pessoas que têm paixão pela cidade. O objetivo é trazer melhorias, benfeitorias aqui para a nossa região. Agradecer ao grupo que a gente tem no Facebook hoje com mais de 54 mil pessoas que ativamente participam. É o primeiro local quando você quer saber por que um carro de bombeiros está indo para aquela região, quando você quer saber o que aconteceu, o comércio que abre, ele comunica primeiro no grupo da AMAC. É um grupo que hoje pulsa e vive a cidade intensamente. E ele é um reflexo do que a AMAC faz hoje por Águas Claras. Para encontrar no Facebook, qual é o nome da página, para quem não conhece ainda? AMAC, AMAAC, Associação de Moradores e Amigos de Águas Claras. Tem a fanpage, mais de 25 mil pessoas seguindo, e tem o grupo com 54 mil membros. Excelente. O que dá um trabalho para moderar, vocês não têm noção, viu? Portal, suas considerações finais. Só agradecer aí o Román de ter aceitado mais uma vez o convite, né? Dessa vez eu acho que a gravação ficou muito boa. O pessoal pode ter acompanhado aí, acho que gostou. Já pegou até a informação mais atualizada, né? E estamos na luta aí, voluntários, o grupo é forte realmente da associação. E o objetivo é sempre trazer melhorias aqui para a nossa cidade, que para quem ouviu aqui o programa, viu que ela está bastante esquecida, né? Mas é uma cidade já com mais de 15 anos e muita coisa faltando aqui para nós. Então temos uma trilha longa aí a percorrer. Obrigado, Portal. Obrigado, Román. Obrigado. Por ter aceito o convite que nós fizemos. Foi uma noite aqui espetacular. Espero que nossos internautas tenham aproveitado. Eu queria dizer que na próxima semana, né, na próxima quinta-feira, nós vamos receber aqui o senhor Israel Soares. Ele é monarquista e ele vai aqui aproveitar o nosso espaço para falar um pouquinho de como era a monarquia no Brasil e o que a República se tornou. Né? Então ele vai fazer um paralelo, umas comparações. E é bom, serve como exercício para a gente amadurecer nosso civismo e podemos, assim, até, quem achar interessante, passar a ser um monarquista, né? Porque a República realmente está mal, a República está doente e a gente vai fazer de tudo para que a gente recupere essa República. Né? Meu esforço será muito grande porque ela está doente, a corrupção tomou conta, é uma doença mesmo, as pessoas estão entrando na política, ou entraram na política para roubar mesmo, né? Não estão nem aí para o povo, eles querem se servir do povo e não servir ao povo. Então, gente, vamos renovar geral nas próximas eleições, vamos botar pessoas lá comprometidas, pessoas que tenham história, pessoas que amem nosso país, para que a gente recupere não só Águas Claras, mas recupere o DF e recupere o Brasil. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência. Tchau.